Sabe a etiqueta Made in China? O que realmente garante a validade dela? Muita gente diria que, com certeza, não é um sistema de leis muito confiável. Acontece que tem um acadêmico que passou a vida estudando a China e ele discorda. E o mais importante, ele tem os dados para provar. Vamos dar uma olhada nisso. Pensa só em quantos produtos, quantos negócios saem da China todos os dias. Por trás de cada coisinha dessas tem um contrato. Mas existe uma crença bem forte no Ocidente de que se algo der errado, não existe um sistema jurídico de verdade para resolver o problema. Mas será que é assim mesmo? Essa ideia tem até um nome, viu? Chama-se orientalismo jurídico. É basicamente a teoria de que o Estado de Direito é uma invenção do Ocidente e que em lugares como a China a coisa simplesmente não funciona do mesmo jeito. Só que a pesquisa, os dados, contam uma história bem diferente. Para a gente entender bem essa história, primeiro vamos definir qual é a questão. Depois, a gente vai conhecer o acadêmico que dedicou a vida a isso, acompanhar a jornada de pesquisa dele por décadas, mergulhar nos dados surpreendentes que ele encontrou e, por fim, entender o que tudo isso significa para a nossa visão sobre a China. Bom, vamos lá. A ideia de que a China não tem um Estado de Direito que funciona de verdade é muito comum. Mas essa suposição se sustenta quando a gente coloca ela cara a cara com a pesquisa e com os fatos? E o nosso guia nessa investigação é o professor Koguchi. A carreira dele não é só um estudo sobre as leis da China, é um verdadeiro reflexo da transformação do país nas últimas décadas. E olha, não estão falando de um observador qualquer. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em direito contratual chinês, presidente de uma universidade no Japão e, o mais impressionante, dedicou mais de 40 anos a esse único assunto. A perspectiva dele é algo raro e muito valioso. A carreira do professor Koguchi é como um espelho da própria transformação da China. A pesquisa dele não ficou só observando a mudança de longe. Ela evoluiu junto com o sistema jurídico que ele estava estudando. Ele começou a pesquisar o direito chinês lá em 1969. Para a gente ter a dimensão do que isso significa, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo na China nessa época. Pois é, ele começou os estudos no auge da Revolução Cultural. Era um período de uma turbulência política imensa, onde as instituições de lei, os tribunais, tudo tinha sido basicamente desmontado. Para estudar direito, ele teve que começar do zero, olhando para a história. A pesquisa dele foi acompanhando a reabertura da China para o mundo. Da história do direito nos anos 60, ele pulou para a análise do direito moderno que começou a surgir nos anos 80. Daí ele percebeu que precisava conversar com o resto do mundo e começou a publicar em inglês. E nos últimos anos, ele afunilou ainda mais o foco, indo para o coração do direito comercial, os contratos. Certo? E o que essa jornada de 40 anos revelou, afinal? É aqui que a história pessoal dele se transforma em dados concretos. Vamos dar uma olhada nas evidências que ele coletou, direto dos tribunais chineses. A imagem que muita gente tem é de um país onde as disputas de negócios se resolvem na base do que indica, das conexões, e não com base na lei. Mas a realidade do dia a dia mostra que os tribunais chineses estão, na verdade, lidando com uma avalanche de casos de quebra de contrato. E o número é impressionante. Só entre 2012 e 2015 foram mais de 930 mil processos judiciais sobre contratos. Isso não é só um número alto. Isso mostra que, na prática, as pessoas e as empresas estão sim usando o sistema de justiça para resolver suas disputas. E muito. E esse número não saiu do nada, de uma pesquisa de opinião. A força da conclusão do professor Koguchi está no método. Ele e a equipe dele analisaram pessoalmente mais de 2.000 processos judiciais reais. É pesquisa de campo na veia, não especulação. E o que ele encontrou nesses casos todos? Um processo judicial padrão, previsível. O tribunal ouve o que o autor da ação tem a dizer, ouve a defesa do réu, examina os fatos, as provas e aí aplica a lei e toma uma decisão. Nas palavras dele, é um processo exatamente o mesmo que o dos tribunais no Japão. Então, o que a gente tem aqui? Um acadêmico com 40 anos de experiência e quase 1 milhão de processos judiciais. O que isso nos diz? Chegou a hora de confrontar aquela suposição do começo com a realidade que os dados mostram. Esse slide coloca tudo em perspectiva. De um lado, a gente tem a teoria, a suposição de um sistema falho. Do outro, a evidência empírica de um sistema de justiça que, pelo menos na área do direito civil e dos contratos, é claramente funcional.
A conclusão do especialista que passou mais de 40 anos nisso é bem direta. Ele tem o cuidado de limitar a fala dele ao direito civil e contratual, mas, dentro dessas áreas, a afirmação é clara e sem rodeios. O Estado de Direito existe. E para reforçar o ponto principal, essa citação final é muito poderosa. Diante de mais de 930 mil ações na Justiça e de um processo judicial padronizado, a ideia de que a lei simplesmente não existe lá se torna insustentável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O estudo do professor Kogut não é só sobre a China, é sobre o perigo de a gente aceitar suposições sem questionar. Quantas outras verdades sobre o mundo poderiam mudar se a gente simplesmente parasse para olhar os dados? Fica a reflexão.